Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Matemática e Tecnologia. A gente está fazendo uma proposta um pouquinho diferente nessa disciplina. Você vai perceber que a gente vai estudar algumas coisas bem interessantes, a começar sobre como a gente faz para escrever e usar o Word e o LaTeX, que são duas ferramentas de edição de texto, para a gente aprender a escrever matematiquês, vamos chamar assim, né? Você tem que saber, como aluno, seja do bacharelado, da licenciatura, das áreas exatas, você precisa saber como escrever equações e ter uma certa praticidade. É uma ferramenta simples de utilizar, mas eu pretendo, ao longo dessas duas aulas, né, falar um pouquinho sobre alguns atalhos, algumas coisas que eu uso para digitar mais rapidamente. Eu, particularmente, digito bem rápido. Hoje eu vou digitar bem devagarinho, porque eu estou mostrando, porque minha mão está congelando, está um frio gigantesco aqui em Curitiba, mas eu vou fazendo aos pouquinhos aqui para a gente ir acompanhando. E a ideia desse curso, como eu estava comentando, é um pouquinho diferente, porque a gente separou em 6 aulas e vão ser alguns professores que vão dar cada parte. Então, eu fiquei responsável por edição de texto, o professor Elcio vai falar sobre Excel, o professor Eusélio vai falar sobre GeoGebra, depois o professor Jaldir vai falar sobre R, e um dos três, que, me desculpa, mas eu não recordo quem que é, vai falar sobre o Wolfram Alpha e algumas outras ferramentas de matemática para resolver problema, plotar gráfico, assim por diante. Então vai ser um curso muito legal, muito prático, que a gente vai aprender a fazer, por isso que a gente está usando essa ferramenta que é o Zoom para gravar. Eu estou enrolando um pouquinho mais para conversar, justamente para você ter uma noção do curso, mas você vai ver que outras aulas já começam diretão, tá? Então, nessa primeira aula que a gente está aqui, a gente vai falar sobre o Word, e especialmente como que a gente utiliza o Word para formatar equações, né, em matemática, né? Então, essa é a ideia. Então, se você não tem o Word no seu computador, pode ficar tranquilo que você pode tentar fazer com o LibreOffice ou algum outro software livre. Eu não tenho experiência com isso, mas eu sei que ele faz esse tipo de coisa, então você pode fazer assim. E caso você também não tenha LibreOffice ou não quer fazer em Word, na aula que vem a gente vai aprender LaTeX, que é um editor de texto colaborativo e gratuito. Qualquer um pode produzir, tanto produzir a ferramenta LaTeX, ele é de código aberto, né? Como você também pode produzir usando LaTeX, e a gente vai ver algumas coisas. Antes, eu vou comentar bastante sobre LaTeX na aula que vem e adiantar algumas coisas, mas não vou. Vamos falar sobre o Word, né? Que é aquela ferramenta do Office que você provavelmente conhece, né? Então, vamos ver se eu me acerto aqui. A primeira aula que eu estou gravando com o Zoom e mostrando a tela, mas eu estou quase assistindo o YouTuber. Aqui está a minha telinha do Word. Eu acho que vocês conseguem verificar, né? Então, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Eu tomara que não perca nada na gravação, para poder melhorar aqui e eu não perder aquela barra ali do comecinho. Então, aqui está meu Word. E a minha ideia é inserir equações e falar um pouquinho de formatação também, né? Então, vamos supor que eu estivesse fazendo uma prova aí para vocês. Então, a avaliação, eu dei uma... Ó, como o teclado tá terrível aqui. Eu não estou no meu computador também, porque meu computador não está funcionando. O microfone, eu não sei porquê, esse teclado aqui é tão diferente, mas vamos lá. Avaliação, vamos ver, sei lá, acabei de ministrar uma disciplina chamada cálculo diferencial. Então, eu coloquei ela aqui e vamos fazer uma provinha dela aqui qualquer, né? Cálculo diferencial, você sabe, tem muita equação e aí você tem que sair digitando, né? Então, eu vou colocar a primeira equação aqui, que seja a primeira questão. Você pensa lá um enunciado qualquer, né? Essa é a pior parte, na verdade, e aí você vai digitar lá. Então, tenta digitando comigo, qualquer coisa do tipo, para você pegar o jeito, tá? Mas depois, à medida, eu praticamente acho que a gente aprende na necessidade. À medida que você for fazendo, sabendo que existe a ferramenta, você vai treinando, vai fazendo, você vai conseguir fazer e ter bastante prática para isso. Então, vamos colocar assim, ó. Seja, eu vou colocar uma função. Então, vamos colocar uma função qualquer, y igual a f de x. Eu vou mostrar primeiro o jeito lento de fazer, que é assim, existe a ferramenta para você lançar a equação. Eu não uso ela desse jeito, tá? Mas tem muita gente que usa, então vamos procurar ela aqui, porque eu nem eu lembro onde tá. Tá aqui em cima da minha carinha. Aqui no inserir, tem inserir equação. Você pode apertar aqui, insere equação. E agora, quando você escreve y igual a f de x, por exemplo, agora veja que o sistema, ele tá já no ambiente equation, que a gente chama, ou no ambiente de equação. Tudo que você digita aqui, ele é visto como uma equação. Então, veja que a gente acabou de escrever, seja y igual a uma função. Se você escrevesse isso fora do equation, ó, sair do equation aqui, ó, você vai ficar y igual a f de x.
ele não fica em formato de equação. Então, uma prática, ó, vou dar boas dicas assim para você que é de exatas, tá? Uma prática que você tem que ter é sempre que você escreve uma variável que seja no texto, uma expressão, qualquer coisa do tipo, você tem que abrir o equation e colocar e tirar desse formato de língua portuguesa, assim, nesse formato que a gente escreve o texto, né? Então, acabei de definir aqui uma função, vamos colocar aqui, seja uma função de uma variável. Pode colocar que é uma função real aqui, a ideia é mostrar o exemplo, então você pode colocar qualquer coisa aqui, uma função real de uma variável real também, e ela é a variável x. Eu não vou colocar assim, ó. Veja que eu escrevi assim, seja y de x uma função real de uma variável real x. E eu coloquei o x, vamos dizer assim, de forma grossa aqui, né? Tá ok, só para você perceber, ó. Esse x que eu coloquei aqui, ele não está no ambiente equation e você precisa colocá-lo. Então, olha só, eu vou colocar inserir equação e como eu tinha selecionado, agora esse x é uma equação. Ó, nota que quando eu clico nele, ele já está indicando para mim, olha, já abre ferramentas de equação aqui, tá? Então, eu estou colocando x dentro da ferramenta de equação. Ó. Colocou variável, é um termo que não é uma letra, você precisa fazer isso, tá? Claro, vai ficar ruim, tem problema você não colocar? Não tem problema, mas lembre-se que você está se formando para você escrever profissionalmente alguma coisa de matemática. Então, você tem que tomar muito cuidado com várias coisinhas. Uma delas é coloca todas as variáveis dentro do ambiente equation, né? Você deve ter percebido que apertar aqui inserir equação dá um trabalho danado, né? Porque você tem que inserir, às vezes você não sabe onde está a equação. Eu gosto de decorar atalho de teclado. Se eu aperto, e você não vai conseguir ver isso, se eu seguro Alt e aperto igual, olha só que loucura, já abre o equação de cara. Não lembro como faz isso. Vamos ver se o Word é bonzinho com você. Se você para o mouse ali, ó, no equação, ele está escrito aqui, ó. Inserir uma equação, Alt mais igual. Alt mais igual é o atalho para que a gente abra inserir equação, sem que você tenha que clicar. Então, na prática de escrita, quando você está escrevendo, ó, por exemplo, eu vou reescrever isso daqui, ó, seja uma variável real x, né? Vamos lá. Uma variável real. Quando eu coloco x, eu já coloco ele em ambiente equation. Ó. Eu já aperto Alt igual, lá, nem preciso tocar no mouse, tá? Tá ok, né? E aí? Tá aí. Então, acabei de colocar essa expressão. Vamos definir uma função qualquer aqui? É a aula de cálculo, então, supondo, né? Uma provinha de cálculo, tal que y é igual a x² mais 2x. Olha só como eu já escrevi o x² mais 2x. Aqui tem algumas coisas. Com prática de equação, você consegue escrever algumas coisas. Então, vamos lá. Quero escrever aquele x² mais 2x. Quando você abre uma equação, apertei Alt igual, escrevi y igual. Ó, vai aparecer um monte de coisa aqui, tá? Do lado de cá, você consegue ver quais são os símbolos que você pode usar. Geralmente, você lembra, à medida que você vai usando, os códigos. O infinito, por exemplo, que eu uso muito, ó, o código é /inft. Aparece aí. O símbolo de igual tem no teclado, né? Então não tem problema. Mas o de diferente não tem. O símbolo é not equal, não igual. Se você sabe inglês, essa coisa que facilita para você se lembrar dos símbolos. Porque os códigos geralmente são alguma coisa em inglês, ó. Not equal, é não igual, ou seja, diferente. Então você acaba lembrando, né? N igual, a divisão aqui, /div, exclamação aqui, o fatorial tem no teclado, né? Esse x de multiplicação /times. Tem dois x que a gente costuma usar, que é o times e o dot, que é o c dot, que é esse aqui de baixo. Eu uso esse aqui, mas o código é c dot. O que mais tem? Tem esse símbolo de 3 pontos de conclusão, porcentagem, graus, raiz quadrada, cúbica e quarta, e com o código você pode colocar outras raízes quaisquer, graus, Fahrenheit e Celsius. Não adianta você escrever C ou F, porque isso aqui vai ficar horrível. Pertencimento, a gente vai usar daqui a pouquinho, a gente usa /in ou procura aqui. Pi, procura aqui, ó, /pi, viu que fácil. Ou que letra que é só mu, esqueci qual que é essa mi, né? Mi, mas em inglês é mu. Então /mu e assim vai, /θ, tá aqui com H, porque é em inglês. E assim vai. Se você lembrar os códigos, então, à medida que você vai usando, você dá uma olhadinha no código, você não vai precisar ficar abrindo isso daqui. Mas se você não vai se lembrar, sempre tem um código que você acaba usando. Outro dia eu estava gravando mecânica clássica e eu definitivamente não lembrava dos símbolos, de código dos símbolos de mecânica clássica. Tem que procurar. A gente estava usando uma variável que era sigma, acho, não lembro qual que é. Mas bem, a gente precisava procurar aqui e às vezes a gente não encontra. Então, às vezes você não lembra, né? Então você pode procurar aqui. Tem uma dicasinha, tem mais símbolo escondido aqui, ó. Onde tem matemática básica, são os símbolos de, veja só, matemática básica. Agora, se você quiser letras gregas, as minúsculas estão aqui, as maiúsculas aqui.
Se você quiser símbolos de letra, eles estão aqui, ó, conjuntos de números reais, tá aqui, ó, tá escrito ali, ó, conjuntos de números reais, conjuntos de números reacionais, está aqui. Conjuntos de números complexos deve estar em algum lugar. Cadê? Aqui estão os inteiros, complexo. Cadê o complexo? Ah, tá aqui em cima, ó. Conjuntos de números complexos, outros conjuntos que a gente usa em outras teorias dos conjuntos, topologia, algumas outras coisas aqui, teorias dos conjuntos, blá blá blá. Então, todas as letras aqui, tá? Dificilmente vai ter alguma letra que você vai precisar que não tá aqui, né? Algum símbolo. Símbolos de operadores, para quem trabalha com lógica matemática, operador conectivos lógicos, engenharia, coisa do tipo, seja operadores binários, interseção, lembra disso aqui, né? União, que são os que a gente acaba usando, o conectivo e ou outros operadores, igual, diferente, maior, igual, esse você deve usar bastante, menor, igual. Esse eu lembro, less, equal, L-E-Q, e esse aqui, greater, equal, ou maior, igual que, né? São os termos. Aqui só o maior que, tem no teclado, né? O maior e o menor. Existência, não existência. Vou comentando alguns antes da gente continuar a digitar, porque eu não vou acessar muito aqui, tá? Esse aqui de conclusão lógica, outros operadores de integrais, outros operadores que a gente não usa muito, pelo menos aqui no escopo do curso, né? Outras coisas lá, né? Na verdade, isso aqui a gente até usa, né? Produto escalar, produto vetorial, em geometria analítica, assim vai, né? Tem setas, um monte de seta de conclusão de raciocínio, isso o pessoal sempre esquece. Eu reviso muito texto e escrevo muito texto, né, de material e o pessoal se perde nas notações. Isso aqui, seta para a direita, conclusão de raciocínio. Esse seta de equivalência significa que tanto faz se pensar de um lado ou pensar do outro, não faz muita diferença. Eu vou comentar sobre essas dicas ao longo do texto, né? Outras setas que posso vir a precisar. Relações de negação, negação de conjunto, de pertencimento, de contém, de igualdade, nananã. Algumas outras letras de escritas costumam aparecer, mas a gente quase não usa isso aqui. Eu praticamente nunca acesso aqui, porque parece mais um negócio mais design, assim, sabe? E algumas relações de geometria, perpendicular, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo fechado. Aqui é perpendicular, né? Aqui era 90 graus, desculpa. Conclusão de raciocínio geométrico, que é o portanto, barra therefore, e assim vai. Então tem todos os símbolos aqui. O que eu estou tentando fazer? Escrever x quadrado, né? Mas você deve ter percebido que não tem x quadrado aqui, só tem um monte de símbolo. O x quadrado, ele tá para cá, ó. Aqui você tem outras estruturas. Qual estrutura? A estrutura de fração para derivada, aqui não tem mais nada, de sobrescrito e subscrito, que é o índice e o x quadrado que eu quero. Aqui você tem raízes, mas ali só tem raiz quadrada. Se colocar essa aqui, você põe raiz décima, a raiz que você quiser. Outros termos, ó, Bhaskara, tão usados, você não precisa nem escrever isso tudo direito, ó, só apertar aqui. A integração, integral simples, definida, indefinida, dupla, tripla, de contorno, contorno dupla, tripla, que aqui, tomara que você não tenha que resolver tipo integral, porque isso aqui é o capeta, né? Depois diferencial, dx, dy, outros operadores, somatório, isso aqui, nossa, usa toda hora. Produtos, produtório, ver outras uniões de conjuntos, uniões de vários termos, né? União, de conjunto, né? Operadores, outras coisas. Então tem muita coisa. Chaves, vamos ver tudo aqui. Caso você nunca tenha visto, vai acompanhando, vai olhando junto. Assim, computação, coisa de computador, você aprende mexendo, né? A primeira vez que eu mexi foi num celular, você começa a mexer. Não, foi antes disso, foi num computador, você começa a mexer e vai descobrindo. Se pegar fogo, pegou, né? Mas, ó, então você tem outros sistemas de equação, isso a gente vai mexer ainda hoje. Formas de escrever funções separadas por parte, algumas funções especiais, seno, cosseno, tangente, secante, porque não pode escrever só seno, tem que apertar aqui para ficar bonitinho, tá? Funções hiperbólicas, outras funções que aparecem bastante, seno de teta, cosseno, tangente, nananã. Acentos, acento ponto, quando é derivada da função do tempo, 2 pontos, 3 pontos, chapéuzinho, ó, tem tudo aqui, tá? Se for precisar. Tem que procurar, ó, limite, se você quiser, faz uma questão com limite. Tem limite, mínimo, máximo, logaritmo, algumas funções que aparecem bastante. Isso aqui é o limite para deduzir a função exponencial, né? Essa outra, aquela que usa em estatística lá, bem. Outros operadores, setas para construir vetores, inversores e outras coisas tanto. E matriz, que a gente vai fazer um pouquinho de matriz aqui também. Matriz de identidade. Tem matriz vem pronta, tem outras que você vai ter que fazer um chuncho e assim por diante. Então, tá aqui, tá? Mas veja só. Se você quiser fazer o x quadrado, quase destruí a impressora aqui. Se você quiser fazer o x quadrado, olha só o que acontece. O x quadrado é um quadrado sobrescrito. Então, você tem que escolher esse daqui, ó. Quando você aperta aqui, aparece uma caixinha, ó.
que você pode selecionar. Aqui em cima, você vai pôr o quadrado. Aqui embaixo, você vai colocar o x. Então, ficou x quadrado, olha só. Agora, se você continuar escrevendo aqui, lembre-se que você está no termo que está ao quadrado. Se você escrever, eu estou mexendo pela seta, tá? Aqui, você está no termo que está no expoente. E bem, uma hora você tem que sair dele. Então, você vai apertando e vai prestando muita atenção onde está piscando o cursor lá, porque ele que está dizendo onde você vai digitar, ó. Tá vendo aqui? Eu estou digitando fora do quadrado, ó. Aqui eu vou digitar antes da equação, da igualdade e assim por diante. Se eu digitar aqui, aqui ou aqui, eu estou dentro do quadrado. Tem que escrever para cá, ó. Fora do quadrado, eu vou escrever mais x. Pronto. Escrevi a função y igual a f de x, x quadrado mais x, tá? Essa estratégia que eu usei, eu fui digitar lá. Mas você deve concordar que em matemática tem muito termo ao quadrado, ao cubo e assim por diante. Então, eu uso muito esse atalho de escrever assim, ó, x ao quadrado. Se você colocar no teclado esse chapéuzinho aí, é certo que é esse da língua portuguesa, até nem me lembro. Se você colocar esse quadrado e apertar espaço, olha só o que ele faz. Mágica. O Word faz muita mágica, né? Mais x, tá aqui. Seja y igual a função real, tal que y igual a f de x. Determine. Opa, olha só o que aconteceu. Continuei escrevendo e minha fonte ficou itálica. O que isso indica para mim? Que eu estou escrevendo dentro do ambiente de equation. E isso não pode acontecer, porque se é texto, ele tem que ser fora. Então, olha, o meu cursor ele está piscando ali, ó. Eu vou apertar a seta para a direita, parou de piscar. Estou fora do ambiente de equation, tá? Toma cuidado com isso, senão você vai fazer uma salada na formatação, tá? Então tá escrito lá, seja y, blá, 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 tal, que determine, vamos ver a derivada da função. Abra o ambiente de equation, eu apertei Alt igual, mas se você tiver esqueceu, vai lá inserir, aperta igual. Sabe por que a gente fala rápido, caso você esteja pensando isso? Porque você pode pausar esse vídeo e tentar fazer junto, tá? Então, eu vou escrever a derivada. Tem algumas saídas. Tem a derivada pronta aqui, ó, que é a dy dx que eu quero escrever. Mas eu não vou fazer assim. Eu quero escrever a fração, tá? Duas saídas. Você pode escrever fração, clicar aqui e ele já abre para você uma equação que está aqui, ó. Eu escrevo dy dx. Tá feito. Então, veja só que você pode escrever isso daqui. Mas veja que isso deu trabalho, porque tudo que você tem que soltar o teclado, pegar no mouse e apertar, dá trabalho. Então, eu vou apertar Alt igual. O termo de cima, que é o numerador, dy, né? Divididos, ou seja, barra, por dx. Aperte espaço dentro do equation, ele já faz aqui a solução, tá? Percebe isso daqui? Aí você deve estar incomodado, porque às vezes essa equação, ela tá muito pequena, né? Você ficou, puxa, tá no formato, tá bonitinho, mas tá pequeno. Duas estratégias aqui. Ou você joga essa equação para o outro parágrafo, que eu tô tentando fazer aqui, mas às vezes ele enlouquece, porque tá com uma linha invisível. Isso é chato, porque às vezes tem uma linha invisível, um ponto tá fora da equação. Vamos ver. Não, tá dentro. Vai, eu vou jogar ele para lá. Vou jogar ele para lá. Oxi. Ó, eu tô tentando não xingar porque eu aprendi programação, por mais que não seja programação, baseado no xingamento, tá? Então você vai apertando e vai, ops, e aí foi, ó. Eu joguei, uma das saídas é jogar para outra linha, ó. Quando eu jogo para outra linha, acontece daqui, ó. Ele ficou maiorzinho, né? A outra saída, eu não uso essa muito, mas eu precisava até aprender a usar, é apertar aqui, ó. Desse aqui e tem as equações profissional, linear, para ficar naquele outro formato, tudo profissional, tudo linear, ou alterar para destacada, que é colocar no meio, né? Então, essa que é a ideia. Eu quero profissional. Nossa, que legal. Tá, então, vamos lá. Mas eu acabei de fugir com o negócio, mas tudo bem. Bem, vai ficar pequeno assim. Agora, veja. A gente já colocou as questões aqui. Então, como que você lança fração? Aperta Alt igual, usa divididos e manda bala, né? Na prática, você vai percebendo que existem algumas questões que algumas formas de escrever que tem ordenamento. Então, se você quer escrever uma fração em cima da outra, tá? Então, você vai escrever assim. Vamos colocar as alternativas possíveis. Determine, tá? Ó. Coloquei barra, apertei espaço e cadê a fração? Não tá funcionando. Por que ela não tá entrando? Porque eu não tô no ambiente de equation, ó. Alt igual, tô no ambiente de equation, coloco a fração, se você quiser, coloca ela antes. E aí eu vou colocar uma divisão, sei lá, assim, a derivada disso poderia ser x ao quadrado sobre 2x, olha só a salada que eu tô fazendo, divididos por 3x sobre 1. Sei lá, porque tá ficando cada vez menor, né? Ó, quando vai ficando menor assim, tem que jogar pro centro, tá? Eu
costumo jogar para o centro aqui, ela fica maior e joga o A para dentro do ambiente de equação, tá? Aliás, se alguém souber fazer de um jeito diferente, tem que clicar um pouquinho, mas daí vai fugir um pouquinho, né? Opa. Volta para lá, isso. Aí, pronto, ali, ó. Bem, mas eu queria o A para fora ali. Olha, bem, vai ficar assim. Agora, veja que a gente acaba colocando as equações. Então, você vai colocando as alternativas. Com certeza não é essa. Vamos colocar uma segunda alternativa. Alt igual. Tá aqui. 2x mais 1. Essa é a solução mesmo. Escrevi. E assim por diante. Então, até aqui, você não vai ter outras dificuldades, né? Não estava pensando em outra coisa. Vamos ver, por exemplo, você poderia achar que a solução é exponencial. Então, você escreve e, que é o exponencial, elevado a 2x. Será que essa é a derivada daquela função? Não é, né? Aí você escreve a outra, que é EA. Agora o computador trava aqui. Sempre que eu aperto, ó, tá vendo? Que aparece aqui o caso você queira ajuda, assim, se você ficar segurando Alt muito tempo, aparece aqui, eu sempre fico com esse bug, dá uma raiva. Tá, vamos lá. Não é bug, né? Era para ser um atalho, mas para mim só atrapalha. Aí, ó, escrevi cosseno de x. E olha só no cosseno de x, ó. Escrevi de novo, ó. Cosseno, espaço. Abriu espaço, entrou argumento. Espaço x. Percebe? Se eu escrever fora do equation, ó, como fica estranho. Você tem que ter um pouco de feeling para perceber isso, ó. Escreve dentro do equation. Se você começar a escrever, parecer que você tá ficando bom, quer dizer que você tá fazendo certinho, tá? Se você olhar e ficar meio grotesco, deve ter alguma coisa errada. Por exemplo, aqui tá muito grotesco. Eu não gostei dessa fração. Fingir que ela nem existe, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Ótimo. Às vezes, depois, claro, aqui não vai ser, é um curso de equation, não é um curso de formatação de texto, né? Nem nada, mas isso tá me incomodando, porque depois você pega um pouco de prática, você fica irritado com tudo, sabe? Fica irritado porque o negócio tá meio afastado, porque não tá afastado, porque tá afastado. Então, nesse caso aqui, eu não tô gostando de espaçamento. Vou dar uma aumentada aqui, ó, viu? Já fica um pouquinho mais visível, fica melhor. Tenta tirar um pouco, ter um pouco de feeling. Eu acho que eu vou gravar um curso também, se vocês quiserem, de outras coisas. De formatação de texto, por exemplo. Não quero. Eu tenho esse hábito de ficar salvando toda hora também. Porque já perdi trabalho 3 horas, tive que começar do zero, mas isso eu era adolescente, né? Coitada, minha mãe ficou refazendo trabalho comigo até as 3 da manhã, ela lembra disso até hoje. Bem, tá aqui. Ótimo. Cosseno de x mais 2x e vai pondo outras funções, né? Então, vai que você acha que a derivada disso aqui é uma integral, né? Então, você pode colocar integral. O signo de integral eu não costumo usar direto ali. Eu ponho aqui. Vamos colocar integral de 2 até 3, de 2x ao quadrado, sei lá porque você acha que é isso aqui. Faltou dx, tá aqui. Então, você vai colocando algumas coisas, tá? Então, aqui você não tem dificuldade. O que eu recomendo é quando você tiver alguma coisa para digitar, um trabalho, resolver exercício. Eu gosto de resolver no papel, mas se você quiser pegar prática, escreve. Você tem que escrever para pegar prática. Escreve para alguém, eu não sei quem você pode escrever matemática, mas às vezes tem um colega assim que gosta de matemática, troquem exercícios, tudo. Pega a prática de escrever. Se quiser escrever para mim também, um exercício que fez. Eu na tutoria recebo muito, mas a maior parte está tudo escrito à mão, não tem problema, tá? Mas se você quiser treinar a escrita, o que eu digo para você é tente, tá? Não tem segredo nenhum, é só você ir tentando. Mas o meu objetivo aqui é passar algumas dicas. Então você já sabe escrever algumas coisas. A maior parte delas você vai escrevendo com a ajuda lá do software. Esquecer alguma coisa, você coloca aqui, né? Por exemplo, às vezes eu tenho que escrever o integral de Riemann lá, aquele limite lá, vamos ver se eu lembro de cabeça. É aquela integral, vai, integral de A até B, de f de x dx. Essa aqui é a definição de integral, né? Então eu escrevi assim, ó. Vezes dx. Se eu colocar o igual aqui, ó, olha só, olha a dica. Se eu coloco o integral nesse ponto, eu estou colocando dentro do integrando. E aí, se eu continuar escrevendo, tudo isso aqui está dentro da integral para o Excel, para o Word. Então, toma cuidado, porque o cursor tem que sair da integral. É muito simples, é só apertar para a direita, ó. Só que se eu não apertar para a direita, ele ainda está dentro. Se eu apertar para a direita de novo, aí ele sai do ambiente equation. Apertei para a esquerda, está dentro do ambiente equation, mas fora da integral. Apertei para cá, está dentro da integral. Veja que o integrando está até azulzinho. Não sei se você consegue ver, meu olho está meio ruim aqui, às vezes a cor do computador não ajuda, mas eu estou dentro do integrando, quero estar fora, aperto para a direita, aperto igual, tá? Por que isso? Eu já te mostro que você tem que tomar cuidado com isso. Agora o limite, vamos ver se dá para escrever limite espaço. Dá, mas ele é chato. Bem, vamos tentar, só para mostrar o código. Limite em underline para subscrito e tá aqui, ó. Escrevi limite. Ah, professor, mas como que você decorou isso? Porque tá escrito aqui
Quando a gente coloca equação, tá aqui as ferramentas de equação, tem o limite. Limite tá aqui, ó. Mas eu lembro o código, é só escrever limite, apertar espaço, underline, espaço, tá? Limite de x tendendo, eu ponho a seta, desculpa que esse computador não é meu, é da minha namorada, que eu já falei que tá estragado aqui, mas x tendendo aqui, pus a setinha. Se você quiser, de novo, procura a seta, ela tá aqui, matemática básica, opa, setas, tá aqui, ó, tem uma seta, e olha o que ele tá dizendo, teclado ali, o atalho, ó, tracinho e setinha do teclado, foi o que eu fiz ali, tá? Tendendo a infinito, vamos supor aqui, infinite, ó, barra infinite é o código de infinito. Testou o código, aperta espaço, ó, vai virar infinito, tá vendo? Como que eu sei? Porque a gente faz isso todo dia, ó. Então tá aqui, ó, barra infinite, ó. Ali no matemática básica, aqui você tem barra infinite, ó, infinito barra infinite. Então é só você escrever. Ah, mas eu não decorei, não precisa decorar tudo, tá? A ideia de, às vezes, você ter um código na cabeça é porque você usa demais. E aí ficar digitando vai fazer você perder muito tempo mesmo, tá? Ficar procurando. Principalmente você tem que digitar muita coisa, né? A maior digitação que eu tive, ou pelo menos a primeira grande que eu tive, foi na época do mestrado, né? O saco foi da... Não, a graduação foi... Meu TCC foi em educação, mas o mestrado foi em matemática. E tinha que escrever muita equação. Então, se você não lembrava, vários termos ficam aparecendo toda hora. Aí você tem que ir soltando o teclado, voltando para lá. Isso perde raciocínio, tudo, né? É ruim, né? Então, qual que é a definição do integral de Riemann? Eu não me lembro de cabeça agora. F de x vezes delta x com delta x tendendo a zero, né? Vou escrever o delta aqui, ó. Vou vir aqui para baixo. Barra delta, delta. Ó, desculpa xingar muito, mas aqui é um programa voltado a xingamento mesmo. É barra, tá. Eu vou colocar aqui porque o equation ele tá bloqueando agora. Matemática básica, cadê o delta? Esse não é o delta, só nabla. Delta, tá aqui. Delta x tendendo a zero. Viu que tinha um espacinho, ó? Eu me incomodo muito com isso, ó, porque não tá uma variável só, tem um espaço aqui, ó, sobrando, ó. Tira esse espaço, tá? Limite de delta x tendendo a zero, sei lá, vamos por f de delta x. Olha, ele tá bloqueando. Isso aqui é coisa... Ah, tá, eu que tô apertando errado. Delta x é o teclado que o shift desse teclado é muito pequeno, meu Deus. Aqui, tendendo a zero. Nossa, que salada que eu tô fazendo. F de x mais delta x. Tá. Vai ficar assim mesmo. F de delta x. Tô escrevendo qualquer coisa, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ó. Delta x. Olha só o código do delta. Ó. Se eu uso barra delta com D maiúsculo, é um delta. Se eu uso com D minúsculo, é o delta minúsculo. Ficou delta, delta ali. Que legal, né? Agora, se eu uso o código com essa barra caidinho para a direita e escrevo delta, não funciona. Por quê? Porque a barra para a direita é divisão. Barra para a esquerda é o começo do código, tá? Toma cuidado com isso. Estou dentro do limite, porque tá tudo azul ali, ó. Então, tá resolvido o problema ali, né? Então, eu escrevi qualquer coisa ali e ótimo, né? Vamos jogar ela para o meio, deixar centralizado aqui, sei lá, ótimo, né? Então, você consegue escrever as equações aqui sem problema nenhum, né? Outras coisas que aparecem muito, matriz, né? Matriz aparece demais. Então, vou fazer a questão 2 aqui. Às vezes ele faz isso também, ele entra dentro do equation. 2, e seja a matriz A. Olha, lembra um negócio que eu falei. Se a matriz é uma variável, ela tem que estar dentro do ambiente equation. Presta atenção como isso aqui muda, ó. Olha, ficou um A mais bonitinho, ó. Isso é um A de matriz, ó, tá vendo? Não aquele A ridículo lá, tá? Então, seja a matriz A, tal que. Vamos definir uma matriz aqui, ó. Eu vou colocar. Lembra como define matriz? Vamos ver se eu estou mal de matriz aqui. A igual. Ela é uma matriz, então ela é feita colchete, colchete. Ó. Quando eu faço colchete, colchete, eu vou fazer eu tenho que fazer de fora para dentro as estruturas, tá? Primeiro, eu vou definir que existem elementos, tá? Não vou montar a matriz ainda do jeito que está pensando. Vou colocar assim, ó, os elementos A e J, ó, tá? Então, a matriz A é formada pelos elementos A e J. E qual que é o tamanho dela? Underline 2 por 3. Tá aqui. Então, seja a matriz A tal que ela tem dimensão 2 por 3, escrevi aqui, e os elementos são dados por A e J, gerados pela seguinte lei. Vamos colocar assim. São gerados pela seguinte lei. Eu também sou muito chato com português, tá? Eu sei que aqui no tempo real a gente vai fazendo meio que de qualquer jeito, porque é para aprender, mas, nossa, eu tenho uma raiva de quando a gente escreve tudo torto.
Não que eu seja dono da linguagem, né? Longe disso, mas é que a gente tem que ter uma preocupação em escrever direito, falar direito, tudo, né? Eu brinco muito, você deve me conhecer já que você está fazendo uma matéria letiva lá na frente, né? Mas você tem que ter uma preocupação, assim, em escrever bem, em falar direitinho, né? Porque a linguagem, seja escrita ou verbal, né? É o nosso modo de comunicação com o mundo. Se você escreve as coisas meio contrário, né? Meio tudo, ou fala tudo truncado, ou as coisas não fazem sentido, se não usa um português bom, as pessoas não te entendem, tá? Então, pensa sobre isso, né? Eu sei que eu falo muita coisa, né? Às vezes errado, brinco um monte, mas se você prestar atenção, eu sou bem sério assim no jeito de escrever, tá? Então, vamos em frente. Tá aqui. Eu vou colocar os elementos A e J aqui. A e J, eu vou colocar como que ele é. Eu quero colocar duas regras para a gente já aprender a mexer com funções separadas por partes. Eu vou tentar aqui, já que, porque a gente tem tudo no tempo real. Quer dizer, tempo real no meu, né? Porque você está vendo depois. Mas já não deu certo. Eu vou colocar aqui as chaves. Ó. Eu quero uma função separada por partes. Duas partes. Então, eu vim aqui em chaves e ela está aqui. Não tem código para isso, pelo menos que eu conheça, e o Word também não mostra isso para mim, que está escrito ali, casos, duas condições, e não diz o código. Ao contrário dos outros, que diz o código, ó. Bem, quando tem código ele diz lá, né? A porcentagem, na porcentagem no teclado, que subset, eu acho. A cap, esse é o subset. Cup. Bem, tem os códigos ali não tem, então não tem código. Coloquei a linha. Veja só, quando eu aperto com o direito, isso é coisa dos Words novos, tá? Se o teu for muito antigo, ele não faz isso. Ele deixa você fazer algumas coisas. Opa, fiz caca aqui. Então, ó, veja, você pode inserir equação antes ou depois, e aí você tem 3, 4 equações. Cada equação você vai colocar num quadradinho aqui, mas não é isso que eu quero fazer. Então, Ctrl Z, retorna. Pode pôr equação antes, mas não parece que é antes porque não tem nada ali, mas está subindo antes, né? Você pode alinhar as equações acima, nossa. O certo, não quero fazer isso. Expandir, ó, para ficar a equação grandona, assim, isso é bom. Em algum canto, outro aqui também. Eu fiz caquinha. Espaçamento da matriz, assim vai. Você pode mexer várias coisas aqui, né? Para não ter que fazer na mão. Então, eu vou colocar algumas regras aqui. Vamos ver como vai ser essa matriz. O resultado dela é I mais J, que é linha mais coluna, vírgula. C, I igual a J. Coloquei. Veja aqui algumas coisas. Ó. Quando eu coloco texto dentro do ambiente equation, ele acha que é uma equação. Por achar que ele é uma equação, ele escreve estilizado, igual aconteceu com o A aqui. Ó. Não sei se você está vendo que o A, quando a gente tinha feito a transformação, ele estava escrito assim, né? Aqui, ó, A. Ele estava assim. E agora ele está assim, estilizado. Tudo que você escreve em texto fica estilizado. Só que o texto, quando é texto, não pode ficar estilizado, porque ele não é equação. Então, existem equações que estão dentro do texto. Desculpa, existem textos que estão dentro da equação que não são equação, são texto. Então, você tem que tirar. E a gente consegue minimizar isso, porque a fonte ainda é essa câmbia, ó. Porque a fonte de texto, ela vira essa câmbia MEF aqui, ó. Não é Times, nem Arial, que a gente costuma usar. Ela vira essa câmbia aqui, né? E você pode tentar mudar para Arial, tá? Mas isso que eu lembro não funciona, ó, viu? Você muda, ele não vai, ó. Porque dentro da equação, ele vale a função texto. Então, para minimizar isso, o que a gente faz? A gente tira do itálico, ó. Tá vendo que tá marcado o itálico aqui, ó? Você tira o texto do itálico, ó. Tá aqui, seleciona e tira, ó. Aí ele fica um pouquinho melhor, né, ó. Tá vendo? Ainda não é a mesma fonte daqui, mas quer dizer, nesse caso eu coloquei tudo em Calibri, então tudo bem. Né, não é a mesma, né? Calibri, quer dizer. Então, ótimo, ele já vai ficar um pouquinho diferente. Deixa eu pôr isso tudo em Arial, sei lá, o Times. Não, Arial. Sei lá, o que se usa mais. O Arial já fica um pouquinho mais diferente, né? Só para você notar, ó, porque, ó, aqui ele quebrou o itálico, ele tava assim, né? Agora ele tá assim, ó. Dá para ver a diferença, ó? Eu tô apertando, tá dançando o texto ali pra você ver, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, deixei ele sem itálico. Veja que a fonte desse é diferente desse. Se você olhar assim com um olhar meio crítico, a fonte não é igual, tá? Isso não fica legal ficar misturando fonte de texto, né? Mas é melhor do que deixar isso aqui itálico. Por que eu tô falando isso? Porque você escreveu uma palavra aqui, C. Se você escreveu a palavra C, tira do itálico. Você não vai nem perceber o que eu fiz se você não prestou atenção no que eu falei nos últimos 2 minutos. Mas o C não tá no itálico e de estilo em estilo, você vai ficando bom, cada vez vai ficando mais bonito, tá? Agora eu coloquei lá C I igual a J, né? Nem sei porque tinha que pôr aquele espaço lá. Que mais? Se o I for igual a J, o resultado da matriz soma I com J, né? Bem, são iguais, né? Mas eles somam de qualquer forma. Agora, se o I for diferente de J, que é o outro caso, você vai colocar assim, sei lá, 2I
mais J. C, que caso? E diferente. Lembra que eu mostrei diferente? Not equal. Ah, perde espaço, foi. Not equal, deu aqui, tá? O C tá em itálico, então você tem que colocar e tirar, né? Opa, apertei caca aqui. Eu acho que abriu uma nova... Nossa, que caca que eu fiz. Deixa eu tirar isso aqui. Saia. Tomara que não feche tudo. Ah, que medo de não salvar aqui. Aí, tá funcionando, tá bom. Nem sei se apareceu para vocês, porque eu acho que o coisa que só mostra uma coisa. Mas tá fazendo caca no Windows, tá? Bem, vamos lá. Então tá aqui, ó. Esse C, ó, tá vendo que ele tá diferente do outro, ó? Isso não incomoda vocês? Eu não sei quão perfeccionistas vocês são, mas isso me incomoda muito, cara. Então eu vou apertar Ctrl I aqui, ó. Pronto. Ai, nossa. Agora é para respirar, né? Ótimo. Se você quiser escrever caso contrário, escreve. Olha, eu já tirei o itálico, então já entra certinho, tá vendo? Mas eu vou deixar daquele jeito que estava lá. Opa. Aí, ó. Ótimo. Seja matriz, dananã, são gerados pela seguinte lei. Ah, não. Ótimo. Então, então, vamos escrever... Já nem estou mais fazendo uma prova aqui, estou escrevendo qualquer coisa. Vamos escrever a matriz A. Tá? Veja só, em texto de matemática. Eu costumo escrever, quem acompanha minha escrita, com muita exclamação, porque eu sou meio empolgado, né, na escrita também, tipo, ah, nossa, vamos escrever a matriz A, uhul. Mas toma cuidado, que quando você escreve a matriz A, uhul, se você escrever isso aqui, olha a caca que fez, né? Por que ele fez isso? Porque esse símbolo, exclamação, em matemática, é guardado para fatorial. Então, se você quiser escrever um texto empolgante, empolgante, agora foi muito empolgante, né? Você está usando exclamação, ótimo. Mas se vai usar exclamação misturando com matemática, a tua frase não pode acabar com uma variável. Por quê? Porque senão vai virar um fatorial. A fatorial é outra coisa. É A vezes A menos 1, vezes A, nanã, se isso não for uma matriz, for um número, né? E assim por diante. Então, vamos escrever a matriz A. Qual o problema disso aqui? Não está no equation. Joguei para o equation. Opa, eu apertei contrário aqui. Eu apertei Ctrl e tem Alt, tá? Pronto, aqui. Vamos escrever a matriz A. Vamos lá. Alt igual, A é igual. É uma matriz, tá? Eu costumo fazer assim, ó. É uma matriz. Abre e fecha, igual eu fiz para criar o elemento. Aperta espaço. Ele já criou uma matriz aqui. No novo, bem, você pode apertar com o direito e ir colocando o tamanho dela. Mas primeiro você tem que dizer que isso é uma matriz. Porque ele não sabe que isso aqui é uma matriz, tá? Ele sabe, acho que é um colchete que vai ter uma equação aqui, ó, tipo 2x, tá ligado? Então você vai ter que apertar aqui, ó, matriz. E colocar que é uma matriz, tá? No caso, a matriz, 2 linhas por 3 colunas. Tá aqui, ó, 2 por 3. Apareceu aqui, elemento por elemento. Faz o cálculo aqui, ó. Se for igual a J, soma, ó. O I é igual a J aqui, dá 1 cada um. Aqui também, dá 4. Agora, nos outros ele é diferente, né? Nessa primeira, o I é 1. 1 vezes 2, dá 2. Soma com 2, dá 4. 1 vezes 2, soma com 3. 5. Desculpa, galera. Agora é esse outro aqui. O I é 2, 2, 4 com 1, 5. Aqui o I é 2, 2, 4 com 2, 6. Tá. Se eu fiz a conta certa aqui é a matriz A. Então pronto, você escreveu a matriz A do jeito que ela tá, tá? Aí você pode escrever, vai pegando prática, dá para você escrever tudo, tá? Então, para quem é esperto, sabe que não precisa mostrar tudo para você aprender a usar. Imagina que você queira escrever a matriz transposta, ó, seja B igual a transposta. O T do transposta é o expoente, então ele entra igual o E na 2x que tá ali, né? Então ele fica assim, seja B igual a transposto, bem do jeitinho que tá ali, tá? Só deixa eu conferir se eu tô me enrolando muito, que eu esqueci de marcar o tempo. Bem, se a aula ficar muito grande, fazer o quê? Nossa, quanta coisa para namorada deixar aberto. O Zoom não. Oxe! Eu vou parar de compartilhar rapidinho, tá? Vamos ver. Aqui tem o tempo. Tem o tempo isso aqui. Eu vou continuar fazendo. Então, aqui tem bastante coisa para fazer ainda, tá? Mas é só para me programar. Então, vamos lá. Então, eu estou fazendo a avaliação. Espero que esteja aparecendo na tela aqui para vocês. Seja B a matriz A transposto, né? Lembra o que é a matriz A transposto? Aquela que você troca a linha por coluna. Então, você pode escrever aqui. B é igual, abre e fecha, coloca a matriz lá em cima, quero colocar ela assim, ó. Agora quero colocar ela transposto, né? 2, 4, 5. Tem que digitar na mão, tá? E lembre-se, o Word não é um software de planilha.
Você, com o Excel lá do Elson, você vai aprender que dá para fazer matriz transposta, um monte de coisa na mão, mas aqui não. Se a matriz for muito grande que você está fazendo, até dá, tá? Tem algumas ferramentas que você abre o Excel dentro do Word, né? Mas eu não vou mostrar isso aqui. Eu não uso particularmente, tem gente que usa. E isso é bem interessante. Deixa eu dar uma esticadinha aqui, porque a gente fica o dia inteiro no computador, né? Aí. Ufa! Tá. Então, tá aí. Vamos fazer outra questão. 3, né? Que eu posso mostrar aqui que eu uso bastante também, né? Inserir alt igual, inserir equação. Tá. Eu tenho dado muita aula de cálculo, né? Mecânica clássica, algumas matrizes. Matrizes já aprendeu a usar. Limites você já sabe usar. Funções, assim por diante. Chaves. Operador. Somatório, né? Assim por diante. O que a gente pode dar uma olhadinha? Negação, seta, símbolo. Sabe que essa parte aqui de digitar integral, função separada por parte e matriz são os principais enroscos, né, de quem está começando, porque o resto é só você escrever, né? Eu não comentei muito sobre o índice, né? Porque eu comentei o x quadrado, meu atalho de índice é x underline i, por exemplo. Ó. Coloquei o índice que está aqui, né? Então você pode ir colocando da forma que você achar melhor. Ó. XI, assim por diante. Qual que é a vantagem, né, dessa ferramenta, antes de eu continuar comentando, né, deixa eu comentar algumas, já comparando com o LaTeX, para quem conhece, quem não conhece vai conhecer semana que vem. O Word, né, ele não tem, você pode usar como código, né, você pode saindo digitando os códigos que você lembrar, mas se você quiser, você pode ir lá em cima e procurar, né, isso ajuda bastante. No LaTeX, as versões novas até que tem essa funcionalidade, mas é difícil, porque geralmente os editores de LaTeX que a gente usa, eles não têm os códigos pré-definidos, assim, como se fosse um botão para você apertar. Você pode procurar na internet, aí você encontra qual que é o código, e é assim que a gente acaba fazendo, decorando. Mas, caso contrário, você tem que lembrar, né? E no Word não, você pode procurar lá. Então, o Word tem essa vantagem que é muito bom, né? O que tem de desvantagem? É um software pago da Microsoft, tem gente que não gosta muito de software livre. Eu fui muito fã de software livre por um tempão, mas depois a necessidade, né? A empresa usa esse software, querendo ou não, a gente acaba usando toda hora e acabei pegando prática, por mais que eu faça muito LaTeX também, a gente acaba usando muito Word, né? E, bem, ele é muito rápido, geralmente tem todas as máquinas e geralmente você não perde o formato, né? Quando você manda de um Word para outro, né? Geralmente, né? Porque, né? A gente já sabe. Vamos continuar fazendo nossa provinha aqui de cálculo, né? Infelizmente, a aula é gravada, né? Então, você não pode fazer perguntas, que eu adoro as perguntas de vocês. Mas vamos em frente. Alt igual. Vou fazer algumas outras equações que costumam dar problema, tá? Deixa eu pegar algumas coisas que eu tenho digitado, né, recentemente, que eu acho que isso vai ser bem legal. Eu preparei uma aula, eu vou procurar, não fujam, tá? Eu podia até pausar o vídeo, mas como é a primeira vez que estou gravando com Zoom, eu acho que é pior, tá? Se eu gravar. Ó, por exemplo, eu tenho aqui uma aula que eu gravei essa semana de mecânica clássica. Eu vou digitar para vocês essa aulita para ir comentando o que aparece na hora de digitar, tá? Então, o que a gente vai fazer? O trabalho em tempo real, né? Não é estágio, mas a gente acaba aprendendo na prática, né? Então, eu preparei uma aula aqui de mecânica clássica, que era força conservativa dependente de posição, chamada de energia potencial. Tá? Então, eu coloquei lá um título bonitinho. Como comentei outro dia, eu gravo sobre formatação. Eu vou colocar uma formatação que o Word já faz aqui só para... mas ficou feio, né? Muito bem. Só para colocar aqui, ótimo. Vamos jogar isso para a próxima página, que agora é o próximo arquivo. Podia pôr quebra de página, mas não tô afim. Aí tá aqui, fechou, né? Então, eu estava explicando na aula isso aqui, ó, que a massa vezes a aceleração é dv dt, ó, dv barra dt, isso é igual f de x. Então, essa é a equação. Algumas coisas que costumam aparecer, que eu fico em dúvida, geralmente, ó, por exemplo, que são motivos de discussão para você pensar. Massa vezes aceleração, dv dt. Precisa colocar o ponto m vezes esse ponto ou esse ponto? Depende, tá? Se ficar em dúvida que é uma multiplicação, precisa. Nesse caso, não vai ficar em dúvida, porque você sabe que o operador multiplicador ele pode ficar invisível ali, você não precisa colocar. Então a gente acaba tendo a expressão dessa forma que tá aí, ó, tá vendo? M dv dt.
que está aqui. Então, você pode colocar. Em alguns casos, você precisa colocar. Então, imagine que você coloca que vai fazer um número, ó. 1000. Ó, 1000 tá escrito assim. Lembra que você... Isso é... Nossa, quanto autor famoso, gente com doutorado. Esquece de colocar o pontinho do milhar. É impressionante, ó. 2000, 3000. Opa, 3.000, vírgula. 450 mil, tá? Você tem que pôr o ponto para separar milhar, coisa simples, mas se você esquece, seu texto vai ficando poluído, vai ficando ruim de ler, tá? Vai ficando uma coisa horrorosa. Então, lembre-se de colocar 450, opa, aqui a vírgula vai atrapalhar. Ah, olha só uma coisa que dá bastante confusão. Às vezes, você vai construir um vetor, ó. Isso é bem interessante. Vai construir um vetor lá, 20. Próxima coordenada do vetor, 30,5. Aí, quando você vai ler, parece que é um vetor que tem 3 coordenadas, ó. 20, 35. Quando você me ouviu falando, não era um vetor de 3 coordenadas, tá? Então, a gente acaba tendo isso daqui. Agora, olha, quando tem dúvida, você tem que usar um outro símbolo. Eu costumo usar ponto e vírgula para separar as coordenadas. Agora, você sabe que é 30,5 e 20. São 2 pontos diferentes, tá? São 2 pontos, um ponto, 2 coordenadas, né? Então, toma cuidado quando você estiver escrevendo para você evitar ambiguidade. Se você vai virando escritor em termos de matemática, escrevendo, é importante que você adote um estilo, tá? Então, à medida que você escreve, você separa milhar com ponto. Então, comece do começo do texto até o final, separando com ponto. Separa com ponto e vírgula, do começo ao final com ponto e vírgula. Então, separa do jeito que você quiser. Não quer separar porque você acha que não precisa, não está escrito nas normas, o que de fato não está, você não precisa. Então, a questão é, não quer escrever ponto? Separando milhar, não escreve do começo ao fim. Não faz uma salada do seu texto. Adote um estilo. Por quê? Porque na maturidade de escrita, quando você vai ficando melhor de escrever ou é chamado para escrever mais sobre essas coisas, às vezes os editores discutem com você o estilo de escrita que você tem que ter. Às vezes tem que ter um estilo mais formal, às vezes você tem que ter um estilo mais contraído, às vezes tem que ter um estilo didático, assim, o pessoal vai discutindo. E se você não souber seguir um estilo seu, do começo ao fim, ou um estilo proposto do começo ao fim, teu texto vai ficar horrível, tá? Ninguém fala isso para você, nem o teu editor vai falar, mas à medida que você vai lendo, quando você lê textos dos outros autores, você começa a ler e fala, meu Deus do céu, esse cara parece que nunca leu na vida, né? Então, é isso. E escrever, seja matemática, qualquer coisa do tipo, é leitura, tá? Então escreve bastante. Vamos continuar digitando aqui, ó. Estou escrevendo the equation. Isso que dá não escrever, né? Não olhar para a tela. Pelo teorema da energia. É um título, por isso que eu estou escrevendo teorema maiúsculo e energia maiúsculo. Se você acha que isso não é um nome, aí você escreve T minúsculo e E minúsculo. Você não fugiu da aula de português. Meio, vamos pôr aqui para baixo para a gente poder ver, de mv quadrado. Olha só como a gente escreve. mv, tiozinho quadrado, menos meio de mv. Olha só esse aqui, velocidade inicial, V0, underline, subscrito, aperta espaço, vai para baixo, só que é ao quadrado, chapéuzinho quadrado, tá lá. Igual a integral. Eu não costumo ir lá no integral, barra int, barra não do divisão, esse barra ao contrário aí. Aqui, underline, limite inferior da integral, sobrescrito, fiz uma coisinha que eu sempre faço, isso dá uma raiva. Se você apertar um espaço antes, ele mata, tá? Então, aqui, agora eu tenho que pôr chapéu e depois apertar o espaço para mandar todo mundo para lá, ó. Manda para cima, foi os dois, tá? Senão ele se perde. F, isso que dá às vezes usar o código, né? dx. Tá aqui, ó. Escrevi o teorema da energia. Pronto, vamos que mais? Energia potencial, vamos falar sobre, eu escrevi isso aqui. Não sei porquê. É equação? Manda para dentro do ambiente de equação, ó. Tá aqui. Aí vai de estilo, ó, 2 pontos eu pus fora do ambiente de equação, você pode pôr dentro, ó, ele fica um 2 pontos mais bonitinho, mas às vezes ele não combina com o que está escrito antes. Aí é um pouco de frescurite, né? Mas você que vai sabendo até que nível que é frescurite, até que nível vai deixar um negócio bonito, né? V de x, como que vai ficar? Vai ficar uma integral. Esse teclado da minha namorada é muito diferente. Eu tô aqui faz um tempinho. Sabe como é a vida, né? Tá bom. X superior. Comi o... Oxe. X, 0.
x, viu? Aí, f de x, dx. Perfeito. Mandou bala para assim. Assim vai, ó. Escrevi. Opa. Assim. Ótimo. Barra int. Eu falo muito sobre escrita, sobre escrever direitinho, tá? Vou escrevendo algumas coisinhas, você vê como vai ficando, tá? Mas a gente erra e erra muito, tá? O mais importante não é, claro, escrever bem, ótimo, legal, é ter preocupação com isso. Com preocupação, a coisa vai. Se você não se preocupar, aí não vai, entende? Antes eu escrevia muito pior. E eu não acho, eu falo aqui para vocês, mas eu não acho que eu escrevo bem. Ainda erro muito, fica com muita dúvida em português, em equação, até nas formas de escrever matemática, mas você precisa ter uma preocupação. Tendo preocupação em ficar bom, você vai ficar bom, é só questão de tempo, tá? Pensa no que está fazendo que a coisa vai funcionar, tá? Então, eu estou escrevendo a equação pelo teorema do trabalho, vai ficar menos v de x mais v de x zero. Eu escrevi bem mais rápido no meu PC, já falei isso 20 vezes, né? Mas é que quem sabe que quando pega um computador diferente, a raiva de passa. E, portanto... Ó, tinha algumas coisas, tá? Outras chatices, tá? Mas isso é escrita de texto no geral, né? A minha orientadora do mestrado era mais chato que eu sobre escrita. Tá vendo que eu coloquei um ponto no final da equação? Por que tem um ponto no final dessa equação? Porque a frase acabou, né? Se a frase acabou, começou outra aqui com letra maiúscula. Agora, ó, eu falei porque eu esqueci o ponto. Assim, eu poderia escrever isso aqui, colocar vírgula. Se eu coloquei vírgula, a frase não acabou. Então, aqui não é maiúsculo, tem que ser minúsculo. O Word não aceita isso, tá? Mas está certo. Opa, ele aceita sim, agora ficou esperto. E, portanto, vamos lá, o que acontece? Então, percebe a construção da frase considerando as equações ali? Coloquei a vírgula aqui, ó. Não sei se você vê meu mouse, mas coloquei a vírgula aqui, justamente porque eu estou continuando a frase. E aqui, minúsculo, porque a frase não acabou, tá? Então, isso vale para a equação, não é porque a equação você vai fazer as coisas do contrário, né? Vai esquecer da língua portuguesa, porque tem uma raiva dos alunos que falam, porque eu não faço português, né? Mas, bem, vou nem falar nada, né? Mas tudo bem. MV0 ao quadrado, mais V... Nossa, eu podia gravar mais vídeo assim, tô gostando. Depois vocês me contam se ficou bom assim. Acho que isso é legal. Coloquei ali energia total, beleza. Depois tem um textinho. Claro que essas coisas de esquecer o pontinho, a gente esquece. Por isso que vale a pena você rever o texto do final, tá? Aqui na Uninter é uma linha de produção, né? A gente produz muito, então às vezes a gente não consegue revisar todos os textos, mas a prática de revisar ajuda bastante, tá? A não passar coisa estranha, né? Sei lá. Ó, a conservação da energia só vale quando a força depende da posição. Tem uma exclamação, você viu só? Que mais? Deixa eu ver. Tem equação ali. Uhum. Vamos colocar aqui, exemplo. Tá? Considere uma mola em que... Qual a equação da mola? Menos kx. Se faz física, você sabe. Se faz matemática, talvez você saiba. Provavelmente sim. Kx, bom. Nesse caso, a energia potencial, que a gente estava calculando pela integral lá em cima, né? É igual a menos integral de x0 até x. Menos kx tem parênteses. Se você esquece o parênteses na vida real, vamos chamar assim, no papel, você vai esquecer no computador também, tá? Então, aqui não é questão de discutir por que colocar parênteses. Você sabe que tem que colocar parênteses. Ou não, né? Nesse caso não precisa, né? Mas, quer dizer, precisa sim, né? Por causa de menos. Mas você tem que colocar o parênteses, tem que lembrar por que você coloca. E as regras são as mesmas, não é só porque você está digitando no computador que você vai cagar para as regras de matemática, né? Então, aqui, vamos escrever aqui a energia potencial, né? Considerando... Óbvio, eu tirei o maiúsculo porque é a mesma frase, tá? Seno, agora vamos lá. Seno, aqui tem um problema. O Word, ele tá em inglês. Tem um jeito de configurar, mas como eu comentei, tá no Word da minha namorada, e eu não fiz isso. Tem um jeito de configurar para não ficar com seno sim aqui, tá? Mas eu escrevi seno. Se você escrever sim, vamos considerar em inglês aqui, mas considere que você instalou para ficar certinho, ó. Ele já deixou no estilo ali, ó, seno. E agora eu vou colocar seno de teta, ó.
barra teta, pode procurar lá no símbolo. Se eu continuar escrevendo, eu estou dentro do argumento do teta, então eu aperto a seta para a direita, igual x vezes, eu não preciso desse ponto, raiz quadrada, tá? A raiz quadrada a gente usa muito, ó. Ela tá aqui, ó. Você separa o mouse, ele tá de mal com você, não tá mostrando o símbolo, mas o símbolo é barra SQRT. SQRT é square root. Square, do inglês quadrado, e root, raiz. Então, square root, que é quase o root, é a raiz quadrada, né? Apertei aqui, espaço, ela parece estar faltando um pedaço. Aperta espaço de novo, aparece o argumento dela lá, que no caso de raiz é radicando, né? Se eu não me engano. Tem coisa que eu não lembro. Na prática você vai lembrando, como já comentei, né? K dividido por 2E. Aí. Considerei seno de teta. Vou jogar ele para o meio lá. Vou deixar tudo grandão hoje. E ômega, que não é W, ômega, igual raiz de K sobre M. Tá aí. Vai brincando enquanto eu vou falando também, depois vai testando, não adianta ficar olhando tanto, às vezes tem que fazer, né? Mas só para você ver, tá? Vou terminar de digitar aqui. Aí a gente vai colocar a equação, SQRT, tá? Às vezes, não é o caso aqui, você quer outra raiz quadrada. Se eu não me engano, você faz assim, ó. Opa, não é assim, ó. SQRT, não foi. Isso é no LaTeX, isso confunde um pouco. Tá, vai ter que vir aqui mesmo. Aí, e põe aqui se quiser uma outra com grau, né? S, T, X ou qualquer coisa do tipo, né? Tá aqui. Mas não é o caso que eu quero. SQRT de M sobre 2. Tá aqui. Opa, de novo. Aí, vezes integral de x0 elevado a x. Tá aqui. Ó, às vezes quer fazer fração, ó. E menos. Aqui é uma raiz quadrada, tá? Mas eu preferi. Quem assistiu a aula de mecânica clássica, que é da física, ó. Isso é importante. Ó, eu coloquei. São duas coisas que eu quero falar aqui, ó. Coloquei o parênteses, ó. Esse parênteses, ele tá pequeno. Por que ele tá pequeno? Porque o 1 e o 2, ele tá para fora. Ele tinha que ser um parênteses grande, mas o Word facilita para você, ó. Você aperta espaço, ele fecha ali, tá? O LaTeX, você vai ver que ele faz isso também, mas o código é grande, tá? Isso é uma complicação que o LaTeX tem, na verdade, né? Vou colocar o chapéu. Se eu colocar 1 dividido por meio, que é a raiz, ficou 1 e o 2 ficou para fora. Apertei espaço, virou uma salada. Vamos voltar. Vou colocar a raiz de um negócio gigante, duas opções. Ou aperta isso, aperta espaço e aperta o quadradinho, aparece para digitar. Ou você usa... Opa, não, isso daí é no LaTeX daí. Pera, deixa eu tentar. 2x. Não, parênteses, então aqui. 2x, 12x, pronto, isso. Ou você faz com parênteses, ó, colocando todo o argumento, ó. Menos 1 sobre 2. 1 sobre 2. Ó, dx. Beleza. Fiz lá, integral. Tá tudo dentro do integral, ótimo. Saio do integrando para continuar a conta. Senão você vai acabar tendo uma integral dentro da outra. 1 sobre ômega, que eu quase coloquei W ali, né? Aperta espaço, ele ajusta o formato. Integral de x0. Oh, teclado. x0 até... Mentira, que é integral de θ 0. Barra θ 0 até θ, ótimo, θ, né? O professor de física falava θ 0 até θ, de dθ, que é dθ, né? Tá aqui, ótimo. Isso é igual a 1 sobre ômega, ômega não, né? Ômega. Ó, tô ficando melhorzinho no teclado, mas ainda tá sofrido. Quanto é essa integral de dθ, da θ, aplicado de integração da θ, menos θ, 0. Tá aí. Vezes igual a t, né? É a solução da equação lá. Ótimo, então, beleza, você vai escrevendo as coisinhas. Eu nem tô com a continuação desse assunto aqui para escrever, eu peguei um rascunho aqui só pra gente ver, mas olha, você vai escrevendo as equações, tá? Então, é simples, precisa de prática, tá? No ano passado, um dos estudos de caso foi algo parecido, a gente fez a digitação de uma coisa gigante, assim, foi bem legal, os alunos gostaram bastante, a gente vai cogitar pro ano que vem, esse ano todos os estudos de caso já estão pensados, então, bem, não sei que ano que você está vendo isso aqui, espero que seja 2020. Então, tá aqui.
E essas são as suas expressões. Então, vai pegando prática. Como eu comentei, essa disciplina é uma disciplina prática. A gente vai deixar, só para concluir, alguns exercícios para você tentar fazer. Então, tenta fazer lá e tendo qualquer dificuldade, você chama, mas tem que pôr a mão na massa. E fica tranquilo, nem é massa, é computador. Põe a mão no computador e tenta fazer. Você vai ganhando prática, tá? Com o objetivo é mais fácil, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Depois eu vou gravar uns videozinhos com as orientações de exercício para vocês. Talvez eu coloque lá na aula 7, ou talvez aqui na aula 1 mesmo, vou decidir durante a semana, tá? Então, se você está assistindo, a última coisa que eu te peço é dar um salve na tutoria. Eu adoro conversar com vocês. Então, manda uma mensagem. Oi, tudo bom, prof? Estou passando para visitar só para dizer que eu assisti a primeira aula e eu tô com você para eu ter noção quando você começou a assistir. Vai que você assistiu na última semana de aula também, não tem problema. Só me dando um salve para eu saber, tá? Onde você tá, quem é você e a gente conversando, porque todo aprendizado é muito mais fácil se você tiver uma proximidade. Então, a gente tá longe, eu nem te vejo, mas fica próximo aí, conversa comigo que você vai ver que você vai aprender mais facilmente, você vai tirar suas dúvidas, vai ver que tem alguém para te ajudar, tá bom? Então, tchau, até a semana que vem. Primeiro, para de compartilhar a tela, agora você tá me vendo, meu cabelo tá uma bagunça, e agora eu vou parar de gravar. Tchau.